Meus amigos, bem-vindos a mais um estúdio virtual. Hoje estamos com uma equipa de peso. Uma equipa que vai aqui definir para todos vós o que é etarismo. Pois é. Antes do mais, vamos ter que saudar uma nova carreira desta equipa que nos chega através da Fatinha Rocha e também diretamente de São Miguel. É ela, Graça Muniz. E vamos saber então quem é a Graça Muniz. Boa noite. Boa noite, Graça Muniz. Quem é quem? Boa noite. Sou a Graça Muniz, tenho 39 anos e sou da ilha de São Miguel. Muito bem. Graça Muniz está apresentada, agora toda a equipa vai dar as boas-vindas a ela, não é verdade? E vamos começar pela Holanda. Não seria melhor começar quem deu a ideia, não? Você quer que comece o quê? O assunto sobre como é o nome mesmo? Não. Eu falei para as boas-vindas à nossa nova companheira. Ah, sim, seja bem-vinda. Como é mesmo seu nome? Esqueci. Graça Muniz. Ah, Graça, desculpa, viu? Seja bem-vinda ao grupo aqui maravilhoso. Eu acho que do grupo eu fui a última a entrar, né? Moro na Holanda. Moro no sul da Holanda, Maastricht. Já faz 29 anos que eu moro aqui. E tenho uma princesa de 33 anos. Eu vivo sozinha, por enquanto eu moro sozinha. Minha filha mora em outra cidade e eu agora vivo sozinha. E Muito isso, bem. né? Mela. Bom, eu, Graça, apesar de ter um pouco de sotaque do Brasil, sou miquelense também. Cresci na Terceira, vivi no Brasil, tenho 2 filhos. Estou atualmente em Lisboa e dou-lhe as boas-vindas ao nosso grupo. Obrigado. Seja bem-vinda. Creuza, diretamente da capital do Brasil. Oi, Graça. Boa noite. Nós estamos muito satisfeitos com a tua presença e eu tenho certeza que juntas, aliás, o nosso time, a nossa equipe, a cada dia se aprimora, né? E com a sua presença ela ficará ainda mais, digamos, clean. Seja bem-vinda e um abraço antecipado. Fatinha, foi pela porta da Fatinha que a Graça entrou nesta equipa. Bom, boa noite a todos. Olá, Graça. Obrigada por estares aqui. Minha vizinha, não preciso dizer nada porque tu sabes tudo sobre mim. Coisa boa. Direto de coisa. Então... Pois bem, então vamos começar o nosso debate sobre etarismo. Etarismo que é uma palavra pouco usual e que possivelmente muita gente não sabe o que isso é. E como precisamente este tema foi proposto pela Silene, uma breve explicação para quem não sabe o que é etarismo para depois entrarmos no nosso debate. Não foi assim, Como? Silene não ouviu. Não, foi Silene? eu Foi pensei Creuza. tem que começar por mim. Silene.
Eu pensei que ia começar pela Creuza, que deu a Eu tenho ideia, né? a impressão que a Silene está com um problema de som, porque não ouviu. Não, estou ouvindo, sim. Tá? É, Então, só uma pequena. Porque é o termo heterismo. Aliás, não foi a Silene, desculpa. Não, Silene, não foi a Silene. Foi a É, Creuza que a Creuza. foi a Creuza que propôs. Portanto, como é um É, termo pouco usual e pouco conhecido entre muita gente, eu gostaria que, em primeiro lugar, a Creuza explicasse muito por alto o que é heterismo para depois entrarmos no debate. Mais uma vez, boa noite a todos. Como foi falado, né, esse tema etarismo, há tempo que me chama a atenção, e é um tema que ele é longo, é um tema que realmente deve nos prender. Aí você se pergunta, mas o que vem a ser etarismo? Então, o etarismo é a discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade. Ou seja, esse preconceito se manifesta através de abordagens e de maneiras com pessoas idosas. Esse preconceito pode se manifestar contra jovens, mas é principalmente contra os idosos. Esse preconceito é algo tão sério, mas tão sério, que se você for a fundo, ler as reportagens do que diz os estudiosos sobre este assunto, a OMS, você fica abismado com os números de pessoas que entram, digamos, em depressão. Então, voltando, etarismo é o preconceito contra a idade, principalmente os idosos. E ele reproduz no âmbito familiar, reproduzido, digamos, no âmbito familiar, mas é muito presente também no âmbito profissional. E como o etarismo se manifesta por, digamos, por meio de violência. É uma violência. Quando alguém sofre desse preconceito, essa pessoa está sendo violentada psicologicamente, que, aliás, é uma das maiores causas da violência através do etarismo, é a violência psicológica. E ela pode ser também verbal ou física. A psicológica e verbal estão entranhadas no sentido de... Vou citar casos, eu não anotei, mas vou falar o que lembrei e o que li. Etarismo é aplicado quando alguém olha para uma pessoa idosa e diz: você está muito velho para exercer essa função. Você não tem capacidade devido à sua idade. Você tem muita idade para usar esse tipo de roupa. Ou você é incapaz de fazer isso por a idade. Então, no campo profissional, também nós temos visto em grandes números e tem levado a grande parte dos idosos a entrarem em profunda depressão. E como foi falado, como o etarismo se manifesta? Você já se perguntou como que o etarismo se manifesta? Existem várias formas, como por meio de violência psicológica, a verbal e a física, e, no entanto, é considerado em silêncio. As pessoas sofrem verbalmente, psicologicamente, mas é considerado uma violência silenciosa. Por quê? Ela está difundida em nossa sociedade. É algo que não vem tão à tona, mas deveria vir. Deveria estar nas redes sociais. Deveria
ser propagado pelos meios de comunicação. Então, ela é difundida em nossa sociedade e se manifesta de maneira sutil. Sutilmente ela vai se infiltrando e os idosos vão cada vez mais ficando, como diz no meu país, acabrunhados. Quais são os danos causados pelo etarismo? Os danos são enormes. Enormes, mais do que eu e você possa imaginar. Sobretudo, o dano psicológico, que é o que mais se fala, e o impacto do etarismo sobre a saúde mental. Aí você fala, essa saúde que você falou atrás, física, pode ser física também, mas a saúde mental é o que mais se fala através do etarismo. Há cerca de 96% dos estudos que examinam e examinaram, né, que a relação entre o etarismo e a saúde mental. E através dessa saúde mental, leva aos danos físicos, onde muitos chegam, às vezes, a não sair mais de casa. E são práticas que evidenciam, mas, digamos, a mídia, até os governantes cruzam os braços, porque hoje é comum chegar alguém que vai procurar um emprego, e estão ali os dois currículos, um caso que eu li, um senhor altamente capacitado em todos os sentidos, falava várias línguas, mais de 2 títulos de formação, e por aí vai. E outro, só por ser mais jovem, tinha, obviamente, pelo que foi visto, menos capacidade, era notório, né? E a pessoa foi contratada, e isso gerou um preconceito, uma decepção nessa pessoa, nesse relato, que essa pessoa hoje faz tratamento psicológico seríssimos. E eu não vou muito longe, vocês sabem que eu gosto de pesquisar, eu vou atrás, eu fui em ambientes onde tinham idosos, lar dos velhinhos, procurar conversar, quantos senhores de 65 anos, meu Deus do céu, lá porque diz que não tem parentes e não encontram trabalho com a formação, hein? Advogados, hein? Não trabalho porque não querem me dar emprego, acham que eu não tenho mais mentalidade, que eu estou incapaz, sou incapaz de pensar. Eu sou incapaz de exercer determinada função. Fui para o outro, também um com 68, também porque não se consegue o mercado de trabalho, principalmente, eu digo, no meu país se fecha para esse lado. Se fecha e ficam aí pessoas com saúdes, com uma mentalidade, digamos, ativa, capaz de exercer. Eu tiro por mim, vou fazer 66 anos aqui em julho, se Deus quiser. Mas eu estou em plena condição física e mental. Eu tenho condições, eu tenho capacidade. Eu digo para você que tem a idade acima dos 60, não sofra esse preconceito. Grite, fale. Fale, eu sou capaz. Eu tenho capacidade, eu sou inteligente, eu penso, eu vejo. Então, isso nós precisamos alertar a sociedade. E como foi dito, há cerca de 96% dos estudos examinados sobre o etarismo que detectou tudo o que foi falado, é preciso que venha à tona. E isto vem também que os 16 estudos feitos pela OMS, o etarismo foi associado ao surgimento da depressão. Com o tempo, houve um aumento nas síndromes depressivas e na depressão permanente.
Em alguns idosos, quando uma depressão se instala devido a esse preconceito, ao etarismo, ela se instala talvez de forma permanente. Enfim, como combater o etarismo? Boa pergunta, não é? Para É nós. isso que vamos falar Deixa daqui para a o pouco. final. É Vamos certo. falar Deixa para o disso final, daqui a então, pouco. passa a palavra. Muito bem. O tema. José, a Célia está esperando permissão para entrar na sala. Ela está aqui, eu já lhe dei a entrada, só que ela tem microfone desligado e ela não aparece. Tenho a impressão que ela tem a Tá. câmera desligada também. Eu já lhe dei a entrada aqui. Ok. Vou avisar ela. Estão a ver aqui, ó. Estou vendo aqui. Agora ela está aí, agora ela tem um problema qualquer na entrada. Vamos Ok. aguardar um pouco, que é para ver se ela consegue resolver o assunto por lá. Entretanto, estava dizendo que o tema é um campo muito vasto para discussão, e não só, para meditação sobre um absurdo que é o preconceito pela idade. E como bem se disse aqui, o etarismo não é só sobre a gente mais idosa. Por exemplo, o etarismo existe quando? Não. Quando um jovem é considerado jovem demais para ocupar um cargo de liderança. Isso é etarismo, isso é um preconceito, isso é discriminação. Sobre este assunto, aproveitando que na Holanda, que se considera um país um pouco diferente de muitos países da Europa, e não só, eu gostaria de ouvir a Silene sobre este assunto e como é que a coisa se processa relativamente ao etarismo, a esta discriminação na Holanda. Olha, pelo que eu saiba aqui, eu nunca percebi essa discriminação. Por sinal, eu moro como é que se diz? Não é condomínio, mas um prédio onde pessoas acima de 50 anos. E eu, pelo menos, nunca ouvi. Muito pelo contrário, somente aqui os idosos, eles são tão independentes que não gosta nem de ajuda. A gente se oferece, às vezes ele na rua. É impressionante. Você vê idosos de 82 anos andam de bicicleta, ou quando não pode andar aquele, não sei em português, é rolar, em holandês, né? Aqueles carrinhos. Eu nunca percebi essa situação aqui, não, viu? Eles são bem tratados, respeitados, sabe? E, pelo que eu saiba, nunca percebi, nunca ouvi. Agora, na pandemia, foi complicado para os velhinhos. Aqui, eu acho que no mundo todo, né? Porque foi o que mais... e aí que eu quero também entrar na pandemia, aí que os velhinhos, pelo menos no Brasil que eu saiba, sofreram muito. Pelo menos quando não tinha o oxigênio... Viva Jesus! Saiu. Que não tinha oxigênio, o que eles faziam? Eles davam para o mais jovem e deixavam os velhinhos morrendo. Aqui não, gente. Aqui, olha, é um tratamento muito especial. Nós não temos esse problema. Agora, eles são muito independentes. Eu mesmo eu tenho experiência, muitas vezes, para ajudar. Não, deixa que eles não aceitam ajuda assim, facilmente. O que eu tenho que dizer é isso aqui, sabe? Não, acho que é muito respeitado aqui. Vamos dar as boas-vindas à Celinha, que finalmente conseguiu entrar. Boa noite, Celinha. Eu entrei, boa noite. Eu entrei faz tempo. O programa estava com 5 minutos. É porque a Creuza estava falando e eu estava ouvindo a Creuza. Aí, quando ela terminou, eu resolvi aparecer, viu, Creuza? Muito boa a sua fala. Só que quando Obrigada.
quando apareceu aqui a Celinha no quadro, eu acionei para entrar, só que tinha o microfone desligado e a câmara não se via absolutamente nada. Pois é, eu deixei meu microfone desligado e minha câmera desligada, porque eu não quis atrapalhar com a minha imagem maravilhosa o programa, entendeu? Então, boa noite, boa Sim. tarde, bom dia a todos. Eu cheguei! Uhul! A Celinha também vai conhecer daqui a pouco a Graça. A Graça estava aqui, mas algo aconteceu e ela saiu. Não, eu vi, a Graça estava no meu lugar. Eu estou no lugar da Graça. Eu estou no meu lugar da Graça. Graça, dê sua graça, por favor. Apareça. Possivelmente ela vai entrar. Vai entrar de Ok, novo. beleza. Sem cortar Ok. o barato de ninguém, cá estou. Qualquer coisa, eu volto, viu, gente? Só um minutinho. Mela, etarismo. Como o que se passa, portanto, como a Mela tem andado de um lado para o outro, Portugal e Brasil, qual é o panorama? Qual é o panorama geral entre os dois países relativamente a esta absurda discriminação por idade? Olha, tanto no Brasil quanto em Portugal ela é bem presente. Porque é assim, o Estatuto do Idoso no Brasil é diferente do nosso aqui em Portugal. No Brasil é considerado idoso a partir dos 60 anos. Em Portugal, nós somos idosos a partir dos 66 anos e meio. Porque nós estamos inseridos na comunidade europeia e ronda mais ou menos entre todos os estados essa faixa etária, entre os 64 e os 67 anos. Depende de país para país, de estado para estado, portanto, país para país, dentro da União Europeia. É assim, em termos de aqui, falando aqui agora de Portugal, porque nós temos duas brasileiras muito mais atualizadas agora do que eu, mas dentro daquilo que eu vejo e daquilo que eu me lembro, nós temos problemas no Brasil também muito grandes em relação ao etarismo, que é exatamente aquela situação de que a Creuza estava falando. Nós, a partir de uma certa altura, apesar de que há algumas áreas, eu sei que há algumas áreas que estão pegando, absorvendo experiências para criar lideranças entre gente mais nova. Não é uma forma, como é que eu vou dizer, não é uma forma assim muito normal, mas existe. No Brasil ainda se consegue fazer isto. Nós aqui em Portugal, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, é assim, tem vezes que, se eu não disser a minha idade, eu sou aceita. Mas quando eu digo que eu tenho a idade que eu tenho, as pessoas ficam assim, tudo isso? Então, quando vem aquele tudo isso, pronto, já está mascarado aquilo que a pessoa está pensando. Afinal de contas, ela é idosa. Eu vou fazer, a Creuza estava falando que vai fazer 76, eu também vou fazer 76 anos. Então, é assim, o que eu noto mesmo em Portugal é assim, em Portugal é-se jovem até aos 35 anos de idade. A partir dos 35 até aos 45 seria aquilo que poderia-se considerar a vida útil de um adulto. A partir dos 45 já tem gente com dificuldade para arrumar emprego. Ou porque tem experiência, ou porque, como é que eu ia dizer, tem qualificações demais e, ao mesmo tempo, eles queriam uma pessoa mais nova, talvez para lhe pagar um pouquinho menos, porque falta-lhe experiência. Mas eles não notam esse tipo de bagagem que a pessoa traz. Vejo atualmente muitas pessoas da minha faixa etária
trabalhando na área imobiliária. Isso é curioso. Talvez porque as pessoas têm mais paciência de conseguir fazer com que uma pessoa sinta a necessidade, porque ela sabe qual é a necessidade da pessoa. No resto, o que é que a gente sente? A gente sente quando entra num transporte público, bastante, porque as pessoas não têm a mesma atenção com o idoso que têm com uma pessoa mais nova. O idoso parece que atrapalha. O idoso ou a pessoa, a partir de uma certa altura, não existe o respeito. Aquela coisa que se dizia que antigamente, o respeito ao cabelo branco. Como agora é difícil todo mundo ficar de cabelo branco, talvez seja por isso, não sei. Creuza. Então, fica difícil. A gente não sabe. Por isso que eu pinto meus cabelos de rosa. Porque o pessoal já me olha. Eu interrompi, desculpa, viu, Mena? Desculpa. Fala. Desculpa. Não, mas então é assim, é o que eu sinto. Pois, e eu também de vez em quando lá deixo os meus branquinhos aparecerem. Mas é isso, Joseph. Eu não tenho grande experiência, porque eu também não estou no mercado, então não lhe posso falar muito. Eu noto isto. Eu sei que as pessoas, inclusive a nível do governo, por exemplo, atualmente, esse jovem, para um empréstimo bancário, esse jovem até os 35 anos. A partir dos 35 já não é mais não. Ele já não tem mais crédito baseado naquilo. E eu noto que é aquela coisa, por exemplo, se for a procura entre uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 45, não tenha dúvida. A de 20 está empregada, a de 45. E acontece em Portugal, que boa parte dessas pessoas nessa faixa etária estão imigrando. Muito bem, Ana. Eu vou perguntar à nossa nova companheira, que pela primeira vez vai aqui depor, o que é que ela pensa sobre isto relativamente às pessoas mais idosas. O que é que ela pensa do mercado preferir a incapacidade das pessoas, porque, e eu digo incapacidade porque não tenho a experiência, qual é, na realidade, o pensamento do mercado que põe de parte a experiência pela incapacidade de poder adquirir essa experiência de imediato através dos jovens? Não sei se me fiz compreender. Bem, há várias perguntas aqui. E eu vou começar do início. Eu vou começar por mim, como jovem. 39 anos, vou começar por mim. O etarismo também afeta os jovens. Na questão de, por exemplo, ir à procura de um emprego, uma coisa mais forte para si, quer um desafio novo. Existem empresas que não aceitem se a pessoa não tiver capacidades para gerenciar, não é? Há algo ali na empresa, por ser jovem demais. Às vezes os jovens, por serem jovens demais, e eles não são... as opiniões deles, por vezes, não são validadas. E isso, como já se falou aqui, isso causa danos psicológicos, da forma como as pessoas abordam os jovens que estão à procura de trabalho. Isso afeta. A nível, assim, o etarismo afeta os jovens, para mim, aos jovens, aos idosos, e em muitas
em muitas áreas da nossa vida também, porque se nós formos falar o heterismo isso tem muitas vertentes, isso tem que um debate muito grande. Se a gente fosse debater do início ao fim, isso tem tema para tudo à noite e tudo ao dia, porque o heterismo é enorme e nos afeta silenciosamente e em muitos aspectos. Jovens afeta a nível de mercado de trabalho. Idosos também afeta, se for a nível também do mercado de trabalho. Porquê? Porque o idoso, um senhor com uma faixa de 50 ou 60 anos, se ele estiver fisicamente e mentalmente bem, ele consegue exercer qualquer função. Só que, para a empresa, a idade, entre aspas, já é considerado inválido. E para ele sabe que é capaz de exercer aquela função. Mas a empresa, por si só, pensa que não. E, para mim, a meu ver, um idoso, entre aspas, né? Vamos falar entre 50 ou 55, já tem um vasto conhecimento de trás, que um jovem não tem para gerenciar uma empresa, por exemplo, seja qual for a área. O idoso já tem uma capacidade, né? Já tem um conhecimento que o jovem não tem. E daí, às vezes, as empresas preferirem deixar entrar o mais jovem, pagar menos, e ele faz o que pode fazer. O idoso já não entra porque já tem uma idade avançada. Eu, para mim, na minha opinião, porque é assim que eu vou fazer para mim, e sempre foi assim que eu fiz tudo a vida. Idoso ou não idoso, cada um é livre de fazer as suas escolhas, de dar as suas opiniões, e se achem que têm as capacidades de eu consigo fazer e eu vou fazer, acho sim que deveria ser permitido, não deviam bloquear, porque é o que acontece na nossa sociedade, às vezes bloqueiam porque acham que aquelas pessoas não são capazes, ou os comportamentos deles não vão ser capazes de fazer seja o que for. E eles sabem que são capazes. E claro que por trás disso tudo existe aquelas frases que ninguém gosta de ouvir, não é? Um idoso, já estás muito idoso para fazer isso, não é? Isso também são coisas que afetam psicologicamente. E a pessoa já tem em si que envelhecer já é um processo, e é um processo enriquecedor, porque nós já temos uma bagagem de trás, e aquele saber envelhecer e aceitar. Nós temos que saber envelhecer e aceitar esse processo, porque é um processo natural. E sermos deparados de cara com conversas que nós não somos capazes ou nunca vamos conseguir fazer, e te faz com que aquela pessoa fez. E mesmo para ela própria, ela vai dizer que para que é que eu vou tentar se a minha idade já não me permite? Mas ela, no seu íntimo, lá dentro, no fundo, ela sabe que vai conseguir, mas pelos outros e pelas outras vozes, ela não se permite avançar. Para mim, eu vou sempre avançar, seja qual for a minha idade, eu vou avançar com a minha maneira de vestir, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de estar e conseguir fazer as coisas. Acho que deveria ser assim. Infelizmente, em alguns sítios não é. E à medida que a população de idosos ela continua a aumentar, eu acho que encontrar maneiras de minimizar o heterismo, para mim, é cada vez mais importante. Apesar de é um tema que não é muito falado,
muitas pessoas talvez o desconhecem e acho que deveria até haver manifestações para tal, né? Para alertar e saber que um idoso, apesar de ser idoso, ele tem capacidades. Só se não tiver capacidades mesmo, né, de fazer, não faz. Assim como o jovem. O jovem também deve avançar. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Graça. Eu agora vou falar com a Fatinha. Fatinha, na área da saúde, nota-se muito essa questão do etarismo, discriminação por idade para exercer a profissão? Não existe. Eu comecei a trabalhar um pouco tarde na área em que eu estou e sempre estive no meio dos jovens e nunca senti qualquer dificuldade em relação a isso. Até porque, em relação a esse tema, o preconceito da idade acho que tem a ver com o tempo em que nós vivemos e a forma como a nossa cultura nos influencia. E eu não vejo isso entre os meus colegas, entre os meus pais. Eles respeitam, sabendo a minha idade, porque eu nunca escondia, tenho 61 anos. O que nós vemos às vezes, o que eu vejo, o que eu sinto, é que de alguma maneira eles respeitam de tal maneira e às vezes tentem preservar de algum trabalho, porque quando há coisas assim mais pesadas, eles põem-se à frente para fazer. Eu nunca sofri nada de qualquer tipo de preconceito em velha, na minha idade da velha. Agora, em relação à minha idade jovem, eu já sofri preconceito e acho que já fui até preconceituosa, até porque isso tem a ver com a forma como a cultura em que nós vivemos nos influencia. Quando eu era adolescente, eu recordo de pensar entre nós, eu e os nossos amigos, que os nossos pais de 40 e 50 anos eram todos muito velhos. Eram muito velhos, nós achávamos que os nossos pais eram muito velhos. Talvez porque nós éramos muito jovens, porque os nossos pais eram muito antiquados, muito rígidos, era esse assim o tempo em que nós vivíamos. E quando eu tinha 25 anos, atenção que eram 25 anos, não eram 52, eram 25, eu tive que ir viver para Coimbra, porque o meu marido foi lá colocado e eu fui viver para lá e tinha um filho muito pequenininho, que ainda não tinha 2 anos, e eu fui me inscrever no centro de emprego em Coimbra. E à minha frente estava um homem, e eu estou a vê-lo como se ele estivesse aqui hoje, que tinha idade para ser meu pai, ele tinha mais que 50 anos. Ele olha para a minha ficha e diz assim: você é muito velha. Eles querem-nas mais novas. Eu fiquei assim, sempre porque aquele homem estava a dizer. Eles quem? Querem-me mais nova para quê? Eu fui procurar emprego, eu fui me inscrever num centro de emprego. Eles querem-nas mais novinhas. E claro que vocês não podem imaginar a forma pesarosa como eu saí dali. Eu tinha levado o meu filho e agarrei nele. E quando eu saí cá fora, ainda fui ver lá nas palavras, nas letras que estavam escritas nas paredes do centro de emprego, se realmente eu tinha me enganado e se tinha entrado noutro lugar e não no centro de emprego. Mas era no centro de emprego. Mais tarde, eu concorri para um trabalho num hospital público e já tinha mais um ano ou dois. E aí já não me disseram que era velha ou que era nova. O que me disseram é que eu tinha muitas habilitações para aquele cargo que eu estava candidatando. Portanto, o preconceito da idade acho que tem a ver com o tempo em que nós vivemos. Agora, em Portugal, eu vi atentamente o que a Mana diz, que ela também está dentro da... E a Graça dentro do que nós vivemos em Portugal. Em relação ao meu trabalho, eu não sinto nada. Em relação ao geral, o que é que eu sinto? Eu sinto que as pessoas que estão ali na faixa dos 50 e 60 anos ainda são muito novos para se reformarem. Quando têm que arranjar emprego, têm muita dificuldade, porque já são muito velhos para arranjar emprego. Ou seja, são novos para se reformarem e são velhos para arranjar emprego. Que é uma coisa assim... Antigamente, em relação aos velhos, havia muito respeito, muito respeito. Hoje em dia... Eu não acho que haja já falta de respeito. E os idosos não têm, acho que não sofrem o peso daquilo, por exemplo, que a Creuza falou. Os idosos são respeitados e são mantidos já no seu canto, já não se
quero que eles trabalhem, porque eles já fizeram o que tinham para fazer, já deram o seu contributo à sociedade e já não têm idade para estar a ser supercarregados. Mas eu penso que o preconceito em Portugal não é assim tão arraigado. Mas eu também acho que já vitimei alguém de preconceito. Eu nunca mais me esqueço que uma rapariga, mais um senhor de 80 anos, que ia ser internado no meu serviço, chegaram e eu disse assim à miúda, o senhor tinha 80 anos e a miúda tinha 27. E eu disse, olha, eu vou precisar da sua ajuda para preencher a ficha do seu avô. E ela, assim, muito atrapalhada, chegou-se assim ao pé do meu ouvido e disse, não é o meu avô, é o meu marido. E aí, sim, eu confesso um bocado, em relação às ligações, às relações, às vezes eu fico assim um bocadinho assustada se vejo, por exemplo, uma mulher muito nova, com um homem muito velho. Ou um homem ou uma mulher já mais velha, com um homem novo. E porquê? Porque todos nós temos o nosso tempo de atração uns com os outros, não é? As crianças gostam de brincar com as crianças, os jovens gostam de estar entre uns com os outros, porque existem interesses mútuos, existem coisas que nos captam a atenção uns dos outros. E quando eu vejo assim uma diferença muito grande, eu confesso aqui o meu preconceito que não devia ser. Se bem que eu não sou preconceituosa e cada um é livre e faz o que quer da sua vida. Mas quando eu vejo assim um homem muito velho com uma mulher assim, menos de 30 anos, epá, eu digo, caramba, aquele gajo ou aquela gaja não tem vergonha de mostrar aquelas coisas murchas àquela pessoa. É uma coisa que me faz assim um bocadinho de espécie. Pronto, é um preconceito, eu acho que é. Eu luto contra ele, luto. Mas ainda não consegui dar a volta, não sei porquê. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua razão de ser e disso tudo. Oh, meu Deus. Muito bem. Celinha, eu perguntava-lhe, o avanço da tecnologia tem contribuído para o crescimento do etarismo, do preconceito, da discriminação? Eu tenho que responder essa pergunta. Você tem certeza que eu tenho que responder essa pergunta? Porque, olha, a questão da evolução tecnológica... Boa noite, Graça, seja bem-vinda. Eu já disse, inclusive, aqui ao vivo e a cores. Seja bem-vinda. Graças a Deus você está aí, Graça. Mas veja bem, muito boa a sua fala, gostei também. Eu sou a mais velha desse grupo aqui. Eu só perco para o Johnny. Não é verdade, não é verdade. É, sim, senhor. Então, não é velha. Eu sou mais não velha. É velha. O que conta é a nossa essência. Enquanto a nossa essência for uma criança, vai ser sempre uma criança. A minha idade biológica é 7,2. Eu não nego, jamais neguei minha idade. Tá? Eu já começo por aí. Mas tem um espírito jovem, digo-lhe já. Isso, mas aí, veja bem, por conta disso, eu aprendi a me portar em momentos e momentos. Então, quem me conhece, Thaís Silene, que me conhece pessoalmente, sabe que eu sou maluca desde quando ela se entende de gente comigo. Muito bem. Fatinha, a Mena, a Creuza sabe muito bem, Joseph mais ainda, viu, Graça? Porque o Joseph, ele é o nosso boss, e às vezes eu perco o respeito para o meu boss, maravilhoso. Mas veja bem, gente, brincadeiras à parte, vamos falar sério. Ageism é a palavra que deu origem a etarismo. Ageism. Um certo gerontologista, em 1969, uma data bastante interessante, 1969, lembra algo, se você começar a pensar em outras coisas, mas, enfim, foi quando começou. Então, assim, a questão do estudo que foi feito, tudo que aconteceu, desde 1969 até a nossa high-tech atual, o que a gente pode dizer sobre etarismo? Eu fui vítima de etarismo. Eu perdi o meu emprego porque quiseram pôr uma moça mais nova que eu. Então, eu fiquei de 2019, ou melhor, de 2017
a 2019 sem entender o porquê que eu tinha sido demitida depois de 10 anos de casa, como professora, educadora, sabe? Segura, maravilhosa, deslumbrante. Meus jovens alunos me adoravam. E aí eu perdi para uma moça, uma jovem de 30 e poucos anos. Muito bem. Até aí, beleza. Tudo beleza. Sem problema. E então, eu comecei a me a trabalhar, digamos assim, a minha autoconscientização me deu o seguinte, me deu a segurança de voltar, mas voltar assim, cabeça erguida e com a certeza de que a minha saúde ia ficar bem. Eu não entrei em depressão, eu não deixei de acreditar nos meus valores, eu não deixei de acreditar na minha inteligência, eu estou dando um depoimento de quem foi, de quem sofreu esse tipo de preconceito, porque assim como tem o preconceito da raça, o preconceito da cor, da opção sexual, o preconceito de tudo que vocês possam imaginar. Mas eu só quero dizer uma coisa. Do gordo. Verdade. Isso, gordo. Que minha do filha, gordo. Uma das minhas filhas deixou de assumir um emprego porque ela era gorda. Ela sofreu esse preconceito no estado do Ceará. Viu, Graça? Eu sou do Nordeste. Eu estou no Nordeste. Mês que vem eu estarei lá na terra da Creuza. Mas, bem, então, é assim. Aqui nesse Brasilzãozinho dos meus deuses, dos nossos deuses, o Brasilzão lindo, maravilhoso, de 8 mil, mais de 8 mil de quilômetros de praia, lindo, país tropical. A tecnologia, ela tem, as redes sociais, ela tem, tanto aqui nesse país, como no seu, como na Coreia, que é o meu segundo país que eu amo, Portugal, que eu já falei, que eu também amo, mas veja bem, em qualquer lugar do mundo, as redes sociais, elas determinam, ultimamente, elas determinam quem é que tem etarismo, o que é que pode. Por quê? Olha, se vocês seguirem duas mulheres no Instagram, uma com 84 anos e a outra com 82 anos, vocês vão ver o que é fibra, o que é coragem, o que é charme, o que é mulher maravilhosa. São duas mulheres com mais de 80 anos que moram em São Paulo, aliás, no Rio de Janeiro. Elas têm mais de 2K, já chegaram no K aí de seguidores. Então, assim, o que é a rede, o que é a tecnologia, o que hoje o Brasil, o mundo de hoje quer? É isso. Quer que alguém seja criativo, quer que alguém seja inteligente ou não, mas aí está todo mundo aberto a qualquer coisa. Então, o que eu posso falar com relação a ter sido uma vítima de etarismo? A ter tido uma filha que foi vítima de gordura, de preconceito contra a questão do corpo. Existe. Nós não podemos negar, nós não podemos mais assim dizer, não existe. 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 Ocorre que é uma questão de modismo. Daqui a pouco, se por acaso, alguém que está fazendo sucesso na mídia social, nas redes sociais, engordar, todo mundo vai engordar. Se alguém pintar os cabelos... Na época da pandemia, todo mundo tinha cabelo branco. Ai, meu Deus, por quê? Porque não podia ir no salão pintar cabelo. Eu pintava o cabelo em casa. Ora, raios, por que não? Eu pintava meu cabelo em casa, não fui a salão e pintava meus belos cabelos vermelhos, que continuam vermelhos. Hoje não, ele está cor-de-rosa. Mas, enfim, é isso que está. Eu tenho a impressão que o grande problema desses preconceitos é de quem os recebe. Se você não souber trabalhar com isso, você não consegue desenvolver a tua idade, a tua evolução. Porque nós estamos aqui evoluindo, né, gente? Então, né, nós estamos evoluindo.
E cada vez mais nós estamos indo, nós estamos seguindo, né? Então não dá para guardar rancor. É isso aí, Creus, ó. Estamos indo. Não dá para guardar rancor, não dá para alimentar o coração de maldade. Isso. Gente, não é não? Fala a verdade. Portanto, se a gente for estudar o mistério do etarismo, meu Deus do céu, nós vamos ficar 3 horas aqui, José. 3 horas? E não chegamos ao final. 3 horas é muito pouco. Extremamente. Eu creio que isso daria por uma semana ou mais. Com certeza. Muito mais. Bom, Pois é isso aí, gente. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui de novo, tá? Mas Estávamos com E saudade. nós também. eu estava E nós com saudade, também. morrendo de vontade de sentir frio, que nem a Fatinha parece estar com frio, está com frio. É, mas Oh, aqui em meu Deus. Lisboa está 30 graus. Pois é, eu soube. Ontem falei com minha filha, disse que está quente. Graça, você Está é de muito onde? quente. Eu não vi a sua apresentação. Por favor, se apresenta de novo. Quero falar. Eu sou Graça Muniz, tenho 39 anos, tenho uma menina com 9 anos, sou divorciada, vivo na minha casa, tenho um carro, meu trabalho, sou empregada de balcão neste momento Uhum. e sou da Ilha de São Miguel, nomeadamente Rabo de Ela é Peixe. Ilhéus! Eu também é Ilhéus! Uhul! Ah, de peixe! Rabo de Peixe, onde foi filmado a série de Rabo de Peixe. É isso aí. Não fala nada que aquilo foi uma miséria. Já não fala nada. Pois Não é, gostei daquilo, não. realmente decepcionou ali um bocadinho. Eu Não sei esperava como. por mais, mas pronto, Desvalorizou completamente a população. Está é doido. verdade. É isso aí. É isso eu vou entrar. Agora Mas vamos pronto, é o que temos. Quero falar, gente. Uma Vamos de cada voltar. vez, uma de cada vez, porque quando uma fala e a outra fala, isto não entende absolutamente nada. Portanto, Mas o uma povo pessoa- Posso entende. falar? É assim está melhor. Fala, Mena. Vai. É assim. Então vamos ao hectarismo. Me deu vontade de rir um bocadinho. A Fatinha, eu venho rindo, sorrindo aqui várias vezes. Bom, eu sou uma afortunada com hectarismo, então. Quando eu casei a primeira vez, eu tinha 18 anos e o pai dos meus filhos, que por sinal é Muniz, por isso é que eu perguntei de onde é que a Graça era, tinha 38. E eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu fui para Ribeirão Preto passar um final de semana, o marido estava trabalhando, e chegamos num hotel onde eu passei o maior carão da minha vida naquela altura. Chegamos ao hotel, o pai dos meninos tinha pedido um quarto de casal, mas quem recebeu a reserva, fez a reserva daquela maneira. Mas quando nós chegamos, quem tinha feito a reserva não estava presente. E eu nunca mais vou esquecer da cara do funcionário do hotel. E olha que era um hotel de 4 estrelas em Ribeirão Preto. Não era pé de chinelo, não. Aí, um quarto de casal. E o garoto, senhor, 30 e poucos anos, pai e filha, querem camas separadas? Bom, eu se tivesse um buraco no chão, tinha subido. Mas o senhor, que era mais carão, né? Virou e disse, não, eu quero falar com o gerente. Deu um chá de sumiço no menino, acabou. Bom, foi-se embora, acabou tudo. Mas ele é um tipo de cara que hoje tem 85 anos, mas também ninguém dá a idade que lhe dão, ao que ele tem. Ele fisicamente está bem, eu sei que ele está bem,
E então, hoje, nós estamos talvez eu mais próxima dele ou ele mais próximo de mim, porque fisicamente ele está bem. Eu já não é a primeira nem a segunda vez que passo por problemas por pesar mais de 100 quilos. Eu, há uns 4 ou 5 anos atrás, para vocês terem mais ou menos ideia, em termos de volume de peso, o Brasil tem um sistema de passagem nos autocarros que são catracas, como se fossem aquelas catracas dos cinemas. Só que em vez de ser as que passam assim, são as que entram como se fosse uma gaiola e gira. Filomena Maria passou pelo maior vexame da minha vida. Era dia de Natal, eu entrei no autocarro e eu travei a catraca. Travei a catraca e o meu marido disse, e já era um segundo casamento, e o meu marido disse para o cobrador, libera a catraca para ela sair. Não. Para eu liberar a catraca, ela vai ter que pagar outra passagem. Meu marido virou e disse assim, ela não vai para a outra passagem. E o pessoal no autocarro, no ônibus, começou a dizer assim, anda gorda, sai daí, está atrasando o nosso Natal. Eu morri de vergonha, gente. A catraca não ia nem para trás, nem para frente. O cobrador teve a audácia de dizer, a senhora está atrapalhando as pessoas. Só que meu marido era um bocado quente da cabeça também. Ele diz, não, nós vamos todos para a polícia. Ou você libera a catraca, ou então vamos para a delegacia. O cara começou naquela, não sei o quê, as pessoas começaram a falar também no aspecto de que estava todo mundo atrasado para o ponto onde queriam ir, mas às tantas o motorista viu que realmente não dava de outra maneira. Tinha que ir para a garagem. Liberaram as pessoas para outros autocarros e eu vou de vexame para dentro da garagem da companhia de ônibus. Tiveram que desaparafusar a maldita da catraca. Pois eu digo-vos uma coisa. O meu marido, na altura, ele conseguiu entrar com um pedido no estado do Rio de Janeiro para liberar a catraca. Eu tenho a lei para liberar a catraca para obesos. Porque era uma humilhação ter que passar numa catraca ou numa pessoa de 50, 60 quilos passa, mas uma pessoa de 100 quilos não passa. Eu entrava pela porta de trás dos autocarros, porque eu tinha na minha carteira uma lei que saiu no estado do Rio de Janeiro, que começou com uma petição para que fosse liberado catraca para pessoas de grande volume. Isto é humilhação. E, mais uma vez, não só o gordo, a gorda, no caso, mas também o problema de, a partir dos 40 anos é cota. Pronto, acabou. Mas eu fui rotulada de cota pela minha filha com 35 anos de idade. Eu já era cota. Porque no Brasil nós somos cota a partir de uma certa idade. Pronto. Mas em Portugal também. É aquilo que eu digo. Eu acho que em Portugal nós temos, não sei em termos de Açores, não sei como é que funciona, não sei como é que está funcionando. Mas em Portugal eu acredito piamente que se troca uma pessoa que ganha 2.200 euros por uma pessoa que ganha 1.000, 1.100. Isso troca-se. Faz-se. Relativamente a este assunto, eu não noto muito
aqui nos Estados Unidos, porque há muita coisa, há muita atividade que recebe pessoas da idade. Inclusivamente agora tem saído aí em todas as redes sociais anúncios de universidades que estão a facilitar cursos para pessoas de mais idade, mas cursos de tudo, inclusivamente de segurança tecnológica, segurança nos aeroportos, tudo isso. Eu noto pouco a questão do etarismo aqui nos Estados Unidos, mas ele existe. Ele existe. Relativamente, agora eu vou destronar a Celinha, porque ela diz que neste grupo é número 1. Não é, não. Não é, não. Número 1 na idade. Na idade. Celinha tem quantos? 74, 76? 7,2. 7,2, 72. Então, Eu disse do grupo das guerreiras, eu não botei você, tanto é que você não, José. Quer dizer que eu já não pertenço ao grupo, eu estou fora do grupo, olha para isso. Não, você não é guerreira do grupo das guerreiras, rapaz, das meninas. É isso que eu quis das falar. meninas. Das meninas. Uai, por que não? Era isso que eu falei. Desculpa se por acaso eu não me expressei corretamente. Na verdade. Senhora, a gente percebeu, ele é que não percebeu. Por quê? Agora vai ser bastante discriminatória, porque ele é velho! Isso! É verdade. Mas agora deixa-me dizer. A velhice é um privilégio que não está ao alcance de toda a gente. Também acho. É verdade. Por isso, eu estou muito orgulhoso de ter chegado este ano aos 79. Eu tirei o microfone, pronto. Mas digo-vos, eu vou viver para lá dos 90 e orgulho muito da idade que eu tenho. Portanto, minha querida Corisca Malamanhada, não tem problema nenhum em ser velho. La menine. Velhos são trapos. E mesmo assim, ainda servem para limpar o pó de chão. Então, como é que é? Quem está muito caladinho? Sabe o que a gente fala? A Creuza deve saber disso e a Silene também. Velho é o seu passado. Falamos sim no Brasil. Estava a dizer que está muito caladinho aqui porque foi a primeira a falar. Repete, Creuza. Creuza, depois de toda a intervenção do grupo sobre o assunto do etarismo, gostaria que me dissesse, porque eu sei que tem algo mais para dizer, porque eu parei precisamente daquela pergunta. Como combater o etarismo? Gente, vocês não vão deu dar para eu uma escutar licença? direito, Joseph. Não, ok. O combate exatamente. ao etarismo. Portanto, isto são ideias que sim. Como combater o etarismo. É algo importante. Sim. Mas antes, eu queria até repetir algo que eu já falei, porque eu acho de extrema necessidade, como foi falado, né, que o etarismo ele está de uma forma difundida em nossa sociedade e se manifesta de forma sutil. E isso é verdade. Eu pesquisei, eu andei nessa Brasília. Já gosto de andar, imagine para pesquisar, hein? Eu fui conversar com as pessoas, né? Então, o combate ao etarismo, segundo a OMS, ela aponta a necessidade de, digamos assim, de aumentar a consciência pública
E eu concordo, esse é o meu pensamento. Antes até de ler esses relatos da OMS. Aumentar a consciência pública, enfrentar a discriminação etária exige de nós uma compreensão. E exige muito de cada cidadão. A realização de campanhas de comunicação para aumentar o conhecimento e a compreensão do processo, digamos, natural da vida entre a mídia, que também acho importantíssimo o papel da mídia nesse sentido, e o público em geral. Os legisladores, os empregadores, os prestadores de serviços, legislar, digamos assim, contra a discriminação e contra o processo do etarismo em relação não só aos mais velhos, como também aos jovens que sofrem muito esse preconceito. Porque não pense que é só aplicado à pessoa velhice, não. Os jovens também sentem e talvez numa demanda menor, mas sofrem. E é isso, o combate é conscientização. E aceitação nossa, após os 60, né? Que a velhice chegou, mas nós estamos aí firmes e fortes. Tenho 60 anos, tenho 65, mas estou cheia de vida, sou capaz, sou inteligente e posso. Então, o combate, li muito sobre, mas o que eu achei mais primordial foi isso. Tem outro aspecto que a Mena citou, achei interessante, que também é considerado etarismo, essa diferença de idade entre um homem e uma mulher, digamos, num relacionamento. Li recentemente uma reportagem sobre uma pessoa muito conhecida no Brasil, sobre a Sabrina Sato, que ela namora um cara bem mais jovem, bem mais jovem do que ela, e outro dia ela sofreu, devido à diferença de idade. E isso acontece constantemente também, porque eu vejo outras pessoas famosas com a diferença grande de idade, e principalmente quando se trata da mulher, que é mais velha, com um homem mais jovem. Olha, vocês me perdoem pela colocação, eu estou trabalhando isso em mim, não tem sido fácil. Eu também, nesse sentido, eu acho que eu tenho um pouco de etarismo comigo mesma, em namorar um homem bem mais jovem do que eu. Eu, com 65 anos, não consigo arranjar um homem de 50, e aparecem de 40, 45, e eu não consigo, porque eu não me vejo com um homem bem mais jovem do que eu. E eu considero isso um grande preconceito. Eu estou colocando aqui algo que eu vivencio. Recentemente, fui pedida quase em casamento por um jovem de 28 anos. Eu jamais me vi com um homem de 28 anos, a idade do meu filho. Entenda, não é fácil também nesse sentido. Eu não consigo ainda. Não é fácil, mas a idade é apenas um número. Qual é o problema, que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando isso em mim, né? E é isso, porque existe também esse preconceito grande. E você vê aí as grandes atrizes, né, com homens bem mais jovens, e às vezes são felizes, né? Mas eu preciso aceitar. Preciso aceitar. Também não vejo problema nenhum. Mas eu queria colocar essa questão também. Tenho amigas
com 50, 55 que estão namorando homens bem mais jovens e relacionamento que estão dando certíssimos, enquanto um casamento de 30 anos não deu com o homem com a qual casou e mais velho, e hoje umas de 50, 60, tenho umas 2 ou 3 amigas que estão aí há 15 anos em relacionamento desse nível. Então, é algo que precisa ser trabalhado também na sociedade, até entre os próprios filhos, né? E nós mesmos. Eu queria deixar essa colocação. Eu quero falar. Só Eu quero um pouquinho. Fala, Creuza, fala. Fala. me apresenta esse rapaz. Não de escutei. 28 anos. Não escutei. Ah, sua Repetindo. Que eu estou com um problema técnico, eu acho. Só pode. Eu estou falando português bem brasileiro. Ô, minha filha, me apresenta este rapaz de 28 anos. Ela foi embora. Ficou tão escandalizada que sumiu. Para, chocolate. Ai, meu Deus do céu, gente. Não, vocês estão falando, mas eu também vou dizer uma coisa. Eu sou muito para frente, mas eu acho que o meu mínimo, se tivesse um namorico qualquer, namorico, porque eu casar, eu não caso com mais ninguém. Acabou, chega, foram 2 e acabou. Do divorciei, do outro separei, fiquei viúvo, então acabou, não tem mais. Mas é assim, eu não me vejo com uma pessoa, aí eu sou um bocado como a Creuza, eu não me vejo com uma pessoa mais nova do que eu. Eu sei que tem muitas cabeças, eu talvez seja aquilo que a gente pode dizer. Tem coisas que eu sou antiga, tem coisas que eu sou quadrada, como a gente diz no Brasil. Mas eu não. Eu, por exemplo, é aquilo que eu digo. Os meus casamentos foram muito, muito engraçados. Primeiro porque o meu primeiro marido foi casado com uma pessoa 15 anos mais velha que ele. No segundo casamento, ele foi casado com uma pessoa mais nova do que ele, 20. E eu casei pela segunda vez com um homem mais velho do que eu, 11. Chego ao ponto agora daquilo que a Creuza falou. Os filhos, às vezes, assustam-se. Porque, por exemplo, a filha do meu marido era mais nova do que eu, 9 anos. Então, na cabeça dela, isso não foi muito bem digerido, não. Mas eu continuo a considerar que a idade é um número. Então, isso aí- eu da minha opinião. A idade é um número. É isso aí. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta. Será que é mesmo o heterismo quanto a pessoa ter menos idade? Ou será porque tem medo do que possa ver ao redor? Olha, aquela mais velha, que mais novo. Isso aí eu não tenho Para problema. mim, eu tenho 39 anos, já tive alguns relacionamentos, um casamento, já tenho uma aprendizagem, também sou um pouco antiga, apesar de ser 39 anos, a minha educação não foi muito rígida, mas também nem muito larga, digamos assim. Mas tenho os meus valores e tenho sempre inconsciente os meus valores e sigo os meus ideais. Mas eu acho, e falo isso porque às vezes em conversa entre grupos, isso acontece. Essa pergunta aparece sempre. Porque, ele é mais novo do que eu. Ou, ela é mais nova do que eu. Mas, afinal, somos mesmo nós, para nós que não queremos aceitar e que temos mesmo esse heterismo, ou é porque temos medo do que as pessoas que estão à volta vão pensar ou falar? Porque, Isso aí para eu não mim, tenho.
Quando nós gostamos da maneira que é, gostamos daquilo que vemos. E quando nós gostamos, não é o jeito que a pessoa nos faz sentir. E quando nós somos aceitos, da maneira que nós somos, e podemos ser o que somos de verdade, a idade nada conta. É um número realmente. Eu creio que é um a número. Carolina queria dizer alguma coisa sobre o assunto, não é? Posso Eu? falar? A Silene quer falar. Ó, Assim, assim, Silene. com relação aos filhos, né? Acho que foi Mena falou que os pais têm a ver com os filhos. Olha, um exemplo bem claro. Meu pai tem 93 anos. A companheira dele, 54. 54. Nós, filhos, nós não vemos nada de errado. Nossa, é um amor. Olha, a gente tem um relacionamento maravilhoso com ela que não tem nada a ver, entendeu? E eles vivem bem, e a gente dá graças a Deus porque ela trata muito bem, os filhos ficam a gente fica despreocupado com ele porque ela trata bem. E eu não sei se é questão de educação, quando os filhos, né, se envolvem, porque nós somos 10 filhos. A gente não se mete na filha do meu pai. E a gente tem o maior carinho com ela. Aí qualquer coisa que acontece, a gente vai lá, conversa. Quando os dois estão, né? Claro, né? Pela idade, a gente vai lá, conversa com os dois, né? Orienta ela, explica toda a situação e pronto, e a vida segue. Eu não sei se é pela experiência que eu estou falando, né? E que está em casa. Que os filhos, pelo menos, a gente entende muito bem a situação do pai. Já que se fala de idades e que se fala de casamentos, eu nunca fui, eu pessoalmente, eu nunca fui dado essas coisas de heterismo relativamente a relacionamentos. Eu casei 4 vezes, no papel. E tem graça que todas as minhas companheiras, desde a primeira até à última, sempre foram mais novas que eu. Sempre. E eu nunca tive qualquer problema de relacionamento relativamente à idade. Nunca. Por exemplo, um caso curioso é que o meu atual casamento, que já vai com 22 anos, é precisamente o casamento com uma diferença de idade muito maior. Eu sou mais velho que a minha mulher, 16 anos. E tem graça. Foi o casamento que mais deu certo até agora. Mas continuo a dizer. A idade é um número. Nada mais. Fatinha, quer pronunciar-se? Ela é mais nova do que o Joseph, tem paciência para o aturar. Não tem problema nenhum, ela ainda por cima é brasileira. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Agora eu quero falar. Posso? Só um pouquinho, porque eu tenho que me ausentar. Olha. É bem pouquinho, bem curtinho. Vai. Edaísmo, etarismo, o que seja. Egeísmo, ageísmo, o que seja. O que mais se tem, que se acha, né, que se acha estranho, não é o fato de você, homem, ser mais velho que a sua mulher. Não. O que se tem, com relação a casais, é o fato de a mulher ser mais velha que o homem. Isso é o que é mais comentado. Isso é o que é mais criticado. Então, talvez seja por isso, porque eu fui casada com... Eu casei 3 vezes. Meu terceiro casamento, o pai da minha filha é 14 anos mais novo do que eu. Qual o problema dele ser 14 anos mais novo do que eu? Não vejo problema nenhum.
Está entendendo como é que é? Então, assim, penso que o grande problema da agora, nós não somos atrizes, quem dera que eu fosse, porque daí a gente estava monetizando aqui no YouTube. Mas, enfim, como a gente não é famosa, a gente não tem muita grana, mas se por acaso a gente sai por aí com um jovem, porque eu saio com jovens, agora mesmo um me chamou aqui, disse, oi, 30 anos mais novo que eu, ele é do meu círculo de amizade, então assim, eu não fiquei com ele, não namorei com ele, não me apaixonei por ele, eu sou amiga dele, então qual é o problema? Silene mesmo conhece, nós temos um amigo em comum que é muito mais novo do que eu, não é, Silene? Rubens tem 40 anos hoje, eu tenho 72. Então, assim, e é o meu colega, assim, maravilhoso, meu orientador, é um filho para mim. Então, assim, o grande problema é porque não é você ter uma relação de amor, de casamento, não é só isso também. O grande problema é que as pessoas acham incrível, incrível. Meu Deus, uma mulher dessa idade andando com um rapaz tão novinho. Por isso que outro dia, numa feira que eu fui, eu fiquei tão por conta que a mulher olhou assim para mim, aí eu disse, olha aí o que é que dá casar com um homem mais novo. Aí apontei para o meu colega que estava comigo, que tem 40 anos a menos que eu. A mulher ficou com os olhos desse tamanho. Porque essa foi a minha pesquisa, viu, Creuza? Eu vou lá dentro, eu cobro, entendeu? Então, estava eu na feira com duas pessoas mais novas do que eu, 30 anos praticamente, 30, é por aí, tá? Então, colegas de estudos, colegas de investigação, e a gente, na boa, conversando e tal. E eu disse, eu vou já fazer uma coisa aqui para testar, e fiz. E, de fato, se assustam. Por quê? Porque nós somos mulheres. Então, quando nós estamos com homens mais novos, chama muito mais atenção do que a sua mulher, Joseph, quando está ao lado de você, com 20 e tantos, sei lá quantos anos você tem a mais do que ela, entendeu? Então, assim... 16. Pronto, 16, tá vendo? Então, assim, é muito mais comum e mais aceitável o homem ser mais velho que a mulher. Mas se a mulher for mais velha que o homem, meu Deus! Joseph. Por isso que a Creuza, agora eu estou me referindo a ela, tem que acabar com esse preconceito consigo mesma e arrumar um namorado. Que está em casamento. Gênia fala, desejo a todos um domingo de muita paz, saúde, felicidade. Quer seja mais velho, quer seja mais novo. Uma semana abençoada. Foi tão bom estar com vocês. Ai, que saudade! Obrigado, Célia. Obrigado, Célia. Tchau, beijo. E agora, pessoal. Espera aí. Hoje, segundo o que eu li e vi, é o dia do beijo. Eu quero fazer uma colocação, Joseph. Posso? Rapidamente, Joseph. Estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Tchau. Quando eu falei o preconceito, olha, meu primeiro marido, aliás, só tive um meu ex-marido, 7 anos mais novo do que eu, e todos os meus namorados sempre foram 7 e 10 anos ou 15 anos mais jovens. E o que eu quis dizer aqui é que eu não me via, por exemplo, eu agora com 66 anos, casada com um jovem de 28 anos, que foi o caso recente, né? Então, isso é uma coisa assim, que vai tendo que ir trabalhando em mim, mas eu não me vejo com um homem de 28 anos, a idade do meu filho. É algo dentro de mim, mas claro que dificilmente aparece alguém da minha idade, só
bem mais jovens, 50, 40, no máximo 55, e às vezes 64. Alguém deve estar aí ouvindo. É isso aí, gente. Eu Falar em costumo audiência... lembrar. Tchau! Peraí. Falar em audiência é o seguinte, gente. Eu estava aqui controlando a nossa audiência. A nossa audiência está baixa, tá? Sim. Nós tivemos apenas 14 pessoas, 14 visualizações até agora. Nós temos 320 e poucos seguidores, 324, se eu não me engano. Então, hoje tinha uma pessoa nos ouvindo, nos assistindo ao vivo, ok? Só para constar. Há que fazer algo sobre isso, mas Há que fazer algo. depois Independente de idade. vamos ver se conseguimos. Claro, Vamos ver se claro. conseguimos um estratagema para podermos subir. Bom, mas relativamente a isso que eu ia falar, gente mais nova, gente mais velha, uma vez numa roda de amigos, nem eram amigos, eram casais. O único casal que não era eu. Estava a falar sobre este mesmo assunto. E como estávamos falando e brincando, houve uma senhora que me disse a mim, tínhamos muita confiança, não? Este grupo tinha muita confiança, havia muita confiança entre nós. A senhora diz-me assim, Joseph, se aparecesse agora uma mulher bonita, não sei quantos, de 40 anos, o que é que tu farias? Eu disse, trocava por duas de 20. Há dor de cabeça que ali a arrumar. E aí acabou a conversa, acabou a brincadeira. Bom, mas estamos aqui, nós aqui falamos em assuntos sérios, mas também dá para a gente brincar um pouco. Vamos então terminar, já que a Celinha já foi embora. Eu sei que, por exemplo, se calhar a Creuza vai para a balada, não sei, talvez. Se aquela vai para a balada, vamos lá despedir-nos, Creuza. Ela não escutei, Joseph. Pois é. Oi? Eu estava a dizer que vamos despedir-nos, vamos aproveitar para nos despedirmos. A Celinha já foi, a Creuza se calhar vai para a balada e, como está na hora, venha a despedida. A Creuza falar? Então, obrigada a todos que participaram do programa. Desejamos um excelente fim de semana e já convidamos a todos a nos assistirem no próximo sábado no programa no EV às 18 horas Brasília e outros horários não gravei de cabeça, mas estejam convidados, será um tema magnífico. Um beijo e um abraço a todos. Obrigado, Creuza. E agora vamos até mais longe, vamos até a Holanda para a despedida. Silena. Boa noite, até a próxima semana, né? Foi muito bom o assunto, eu acredito que muita gente vai se interessar, porque é um assunto quase não discutível, né, na mídia, e é interessante que a gente procure, como é que se diz, espalhar mais, né, esse assunto. E, para concluir, eu peço que o povo dê o like para poder o YouTube dizer esse assunto interessante e passar mais audiência às pessoas. O like e se inscreva, né? E lembrando também que a idade, né, não é o físico. O físico é a idade, mas o importante é a alma, a essência, né, da pessoa. Isso que eu acho que é o importante. Resumindo, é isso. Muito bem. Boa noite. Boa noite para a Holanda e para o mundo inteiro que nos possa estar a ver ou a escutar. Mena, da capital. É assim, eu agradeço mais uma vez ter participado. Eu já estou começando a não ter mais inibição à maneira que vou falando, fico feliz por isso. Agradeço,
dou as boas-vindas realmente à Graça. Isto daqui, este grupinho, esta equipe, é um negócio, dá uma dor de cabeça para o José, coitado, que ele não se aguenta. Nós somos muitos coriscos deste lado, do lado de lá, as meninas apanham. A única vantagem que eu continuo dizendo que eu tenho é que, como eu vivi nos dois mundos, então eu consigo me encaixar nos dois lados. Agora é assim, agradeço mais uma vez, quero que faço um apelo a vocês que nos ouvem, a vocês que nos veem. Gente, participem, vale a pena. Acho que nós podemos avançar com outros assuntos, que é aquilo que eu costumo dizer. Vocês podem ter voz a partir do Joseph, que ele está dando voz para vocês falarem. Então falem, aproveitem, digam alguma coisa. Podem criticar também, porque nós aceitamos a crítica para poder melhorar. E olha, é isso. A Filomena tem um probleminha. Ela é gorda, ela pesa 110 quilos, tem muita gente que não sabe o meu peso quando eu olho assim para outros e dizem eu peso 90, digo assim, coitadinha, eu peso mais 20. Então é assim, eu me ponho nesse ponto de os problemas dos diferentes, e os diferentes não é só o etarismo. Eu fui trabalhar muito tarde, eu sempre trabalhei por minha conta, não trabalhei por conta dos outros, eu trabalhei talvez 1 ano por conta de outra pessoa, mas digo-vos com franqueza, eu sempre pensei, como a minha área foi imobiliária, a minha ideia de equipe de uma imobiliária era mulheres com mais de 45 anos e principalmente que nunca tivessem trabalhado. Por 2 motivos. Pela ganância de querer ganhar o seu dinheiro, a sua independência, porque muitas vezes só iam à luta depois dos filhos criados, porque ficaram em casa tomando conta desses filhos, e não tinham vícios, não estavam viciadas na forma de trabalhar. Eu acredito que nós, grupo de mulheres, a partir de uma certa idade, nós temos uma fibra que falta aos mais novos. É um desafio. Pensem no assunto. Então, boa noite para a capital boa noite, portuguesa. Obrigada, José. E até à próxima. Fatinha. Olha, desejo um bom fim de semana a todos, uma feliz semana. Vamos lutar contra os preconceitos, seja eles de quais forem. Que o respeito tem que ser o nosso foco. Uma boa noite a todos e muita saúde. Obrigado, Fatinha. Graça, primeiro que tudo, obrigado por aderir a este grupo. Foi a primeira vez, não vai ser a última de certeza. E aqui neste grupo, porque há mais gente que está para entrar. Há mais uma indicação da Sónia para uma outra pessoa para entrar, que tem um problema, que era o problema da Mena. Que vergonha, mas ela vai entrar. Obrigado pela participação, seja sempre bem-vinda. Obrigado à Fatinha por indicar também. E conto que na próxima semana já esteja aqui conosco. Entretanto, dentro do nosso grupo eu vou passando informações, é bom estar sempre a par para não perdermos absolutamente nada. Obrigado, boa noite. É mais uma corisca mal amanhada neste grupo. Já virem nessa? Obrigado. Nós somos muitos. Então, vou aproveitar, vou despedir-me daqui do pessoal, vou despedir-me do canal, vou despedir-me daqui a pouco também do pessoal da rádio. Desejo a todos a continuação de um bom fim de semana, um bom domingo e aquele abraço do tamanho da distância que nos separa. Até à próxima. Amém. Até para a semana.
Até para a semana. Até